Shalom a todos os irmãos. Amém. Cadê os irmãos? Amém. Aleluia, glória a Deus. Bom estar na casa do Pai, né? Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria nós estarmos aqui nessa noite. E que o Senhor fale profundamente ao seu coração, que a graça do Senhor, a shalom do Senhor esteja sobre a sua vida, que a paz dele venha envolver o seu coração nessa noite, uma noite festiva, uma noite de nós celebrarmos ao Senhor, de prestar a Ele um culto de adoração, de gratidão, por tudo aquilo que Ele fez e ainda fará nas nossas vidas, amém? Eu quero abrir a palavra do Senhor com você, lá em João, capítulo 2, no versículo 2, algo que o Senhor falou comigo nessa tarde, e eu quero compartilhar com você. O bom vinho é para todos que desejam ter comunhão e intimidade com o nosso noivo Yeshua, aleluia. Você deseja beber desse vinho essa noite? Amém? Amém. Vamos orar e já logo em seguida ler a palavra do Senhor. Querido e amado Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, primeiramente para te agradecer, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já fez pelas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Estamos, Senhor, iniciando uma nova semana. Sabemos, Senhor, que o melhor lugar que nós poderíamos estar é na sua casa, buscando a sua presença, dedicando, Senhor, esse tempo precioso a Ti, Senhor. Queremos celebrar a Ti, Senhor. Queremos Te agradecer, ó Deus. Senhor, meu Deus, eu apresento cada vida que está aqui, as que estão ainda a caminho, chegando, Senhor, para a Tua casa, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, aqueles que ainda ouvirão essa mensagem. O Senhor venha, Senhor, ministrar em cada coração, falar, Senhor, no coração de cada um dos Teus filhos, que a Tua presença, Senhor, venha envolver, Senhor, cada um, Senhor, que o Teu vinho, Senhor, o vinho novo venha ser derramado sobre cada um, ó Deus. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que os Teus anjos já estão aqui, Senhor, que eles possam, Senhor, ser ativados agora, Senhor, e ministrar, estar, Senhor, em liberdade, Senhor, ministrando, Senhor, as vidas, os corações, que o Teu Espírito Santo, Senhor, também tenha total liberdade nesse culto, Senhor, porque esse culto é Teu, o Senhor é que domina, o Senhor que sabe todas as coisas. Então, Senhor, nos colocamos à Tua disposição para fazer tudo conforme o Teu querer. Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus, amém? Amém. A palavra do Senhor lá em João, no capítulo 2, do versículo 2 até o 10, nós vamos ler, diz assim: Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 mitratas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Guarda isso no seu coração. O bom vinho, este é o que o Senhor tem preparado para mim e para você nessa noite. O bom vinho, amém? Pode sentar um minutinho. Só quero compartilhar com você algumas coisas que o Senhor foi ministrando e eu fui colocando aqui. A palavra aqui diz que Jesus e a sua mãe e os seus discípulos, eles foram convidados para uma celebração, para uma festa de casamento. E tendo então acabado o vinho, a mãe dele disse: não tem mais vinho. E Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Amados, naquele tempo, acabado o vinho de uma festa de casamento significava uma vergonha.
um fracasso, uma derrota, uma tristeza, era um sinal vergonhoso para aquele tempo. Mas ali tinha alguém muito especial. Tinha alguém, um convidado de honra que poderia mudar toda aquela situação, transformar aquela derrota em alegria, devolver a alegria para aquela celebração. Hoje nós estamos aqui iniciando o primeiro dia da semana. Você quer ter uma semana vitoriosa? Uma semana de alegria, uma semana de paz, de comunhão, intimidade com o Senhor? Então é tempo de nós celebrarmos ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez e tudo aquilo que Ele fará nas nossas vidas. A pergunta para mim e para você é: tem alguma área da nossa vida que nos traz vergonha? Será que já acabou o vinho em alguma área da nossa vida? Existe algo no nosso coração que está entristecido, que pode ser transformado? Eu falo para você com toda a convicção do meu coração: Jesus é aquele que traz de volta a alegria. Jesus é aquele que traz o vinho novo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Hoje o nosso noivo Yeshua, Ele está aqui para servir para mim e para você o bom vinho. Você crê nisso? Que Ele está aqui para devolver para você a alegria que você não tem mais, aquilo que você está sentindo derrotado, entristecido. Jesus é aquele que preenche a nossa alegria, é aquele que traz de volta tudo aquilo que nós perdemos. Só Ele traz essa alegria no nosso coração, porque quando temos a alegria do Senhor, somos fortalecidos nele, porque assim somos alegres nele, só em Jesus nós podemos todas as coisas. E quando somos alegres, fortalecidos neles, nós podemos vencer todas as batalhas que temos que enfrentar. Você deseja beber desse vinho nessa noite? Você quer beber desse vinho nessa noite? Você está disposto? Então se coloque em pé. Nós vamos fazer algo profético aqui nessa noite. Amém? Você tome, nós aprendemos isso essa semana, né, pastora? Vamos exercitar, né? E é verdade, o Senhor é o nosso vinho, a nossa alegria. E eu queria que você, em espírito mesmo, você tomasse aí na sua mão a taça. Porque para você beber o vinho, você precisa de uma taça. Você é a taça, mas o Senhor Jesus é que vai encher essa taça. Então toma na sua mão essa taça. E aí você bebe esse vinho. Bebe esse vinho, irmãos, bebe. Bebe esse vinho, porque esse vinho traz alegria para o seu coração, traz cura para o seu coração. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas. Comece a glorificar esse Deus maravilhoso que traz sobre você o vinho novo, o vinho que renova, o vinho que restaura, o vinho que traz cura, santificação, purificação na sua vida. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Então tome esse vinho, receba o fortalecimento do Senhor, a graça do Senhor sobre a sua vida. Amém? Querido, amado Senhor, eis aqui, Senhor, os teus filhos, Senhor, que em espírito, Senhor, estão tomando, Senhor, desse vinho. Fortalece, Senhor, aqueles que estão cansados, que estão abatidos, que estão doentes, entristecidos. Somente o Senhor, Deus, com o teu Espírito pode envolver os teus filhos nessa noite e trazer, Senhor, a cura, o milagre, a restauração que cada um precisa, Senhor. Eis aqui, Senhor, os teus filhos, Senhor. Eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer. Agora, Senhor, queremos te louvar, queremos glorificar o teu nome, Senhor, através dos nossos louvores, com todo o nosso coração, Senhor. Eu peço a tua bênção, a tua graça sobre cada um dos teus filhos, que a tua alegria venha fortalecer cada um, em nome de Jesus, amém? Que as palmas louvem ao Senhor, que a alegria do Senhor venha sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus, igreja. Na presença do Senhor nós passamos pela prova, pelo deserto, pelo tempo da dificuldade, com um sorriso nos lábios. Na presença do Senhor, mesmo que ao nosso redor esteja tudo indo contrário ao que a gente imagina, a gente ainda consegue achar motivos para
cantar e dançar na presença do Senhor. Porque nós sabemos, porque nós entendemos que Ele está conosco. E Ele está com você nessa noite. Ele está com você no meio do deserto, Ele está com você no meio da dificuldade. Então hoje eu convido você a passar por essa prova adorando ao Senhor, a passar por isso pulando e dançando e exaltando na presença do Senhor, porque Ele continua com você de dia com uma nuvem que traz sombra, que traz descanso, e à noite com uma coluna de fogo que traz a luz, que esquenta, que protege, que guarda e que indica o caminho. O Senhor, Ele está com você nessa noite, amém? Amém. E
Senhor Ele está aqui no nosso meio, Senhor. Que o nosso coração, o nosso espírito esteja pronto para adorar o Senhor. Esteja pronto para entrar na presença dEle e exaltar o Senhor como Ele merece. Porque Ele é santo. E Ele continua sendo santo. Ele continua sendo o mesmo Deus. Na presença do Senhor, nós só podemos adorar e dizer tudo aquilo que Ele é. E dizer que não há outro como Ele. Que Ele é santo, que Ele continua sendo o mesmo. E que na presença dEle, nossos joelhos se dobram. Na presença do Senhor, as muralhas caem. Na presença do Senhor, nós podemos cantar e dançar. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo.
Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Ele é o santo e o único Deus. Fora dele não há quem nós possamos procurar. Fora dele não há quem nós possamos ir atrás. Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor é a vida, só o Senhor é o caminho, só Ele nos conduz ao Pai. E esse Deus que é vivo, esse Deus que é real, Ele está aqui no nosso meio hoje. E Ele se alegra no meio dos louvores do seu povo. É um Deus que inclina os seus ouvidos para escutar o seu louvor, a sua adoração. É um Deus que responde o seu povo. Enquanto você adora, enquanto você canta, enquanto você clama, o Senhor está com seus ouvidos inclinados e com as suas mãos estendidas, prontos para te abençoar, prontos para falar com você nessa noite. Então busque a face dele, entre na presença dele, que o Senhor ele vai falar com você nessa noite. Adianta ter as mãos e não poder tocar. O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Do que adianta ter os olhos e não enxergar, ter a sua volta bons aromas e não respirar, receber nome de Deus, porém morto está. Consegue dele se esconder. Se ele não
Shalom, amados! Que saudade de vocês! Que bênção estar aqui na casa do Senhor. Obrigado, Ministério de Louvor, Ministério de Dança. Que maravilha é poder estar na casa do Pai, adorando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle. Você pode fechar os seus olhos só um pouquinho? Fala com o papai. Você o adorou? Você o adorou? Então agora fala com ele, abre o teu coração, não peça nada ainda, só fala com ele, conversa com ele, fala do seu amor, fala o quanto você ama o papai, fala o quanto você o ama. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Obrigada por tudo. Obrigada porque estamos aqui em tua casa. Poderíamos estar em tantos lugares, mas escolhemos estar aqui hoje. E o Senhor escolheu este dia, este momento, para se encontrar conosco. E a sua presença já é preciosa no nosso meio. Obrigada pela sua presença. Obrigada pela sua resposta. Obrigada pelo seu amor. Obrigada por nos ensinar. Obrigada por nos orientar. Obrigada por permitir que nos aproximemos diante de Ti. Obrigada, Senhor. Já bebemos o vinho. Um vinho, algo melhor, já no começo. Já Te adoramos. E sabemos, ó Deus, que a Sua presença ainda mais se manifestará no nosso meio. Obrigada, Senhor. Obrigada por estar na Sua casa. E obrigada porque o Senhor veio. O Senhor veio. O Senhor chegou aqui primeiro que nós. E nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu infinito amor, pela Tua presença. Querido Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, através da palavra revelada, profética, da palavra aprovada para hoje. Queremos ouvir o que o Senhor tem para nós. Por isso, querido e amado Espírito Santo, abre as Escrituras, nos faça entender o que a palavra do Pai diz. Traga o entendimento. Abre nossa mente para entender e o coração para compreender as Escrituras. E os anjos que aqui estão ativos, Senhor, o anjo da igreja, os anjos que trabalham neste ministério, os anjos de cada um de nós, ativa e faz exatamente aquilo que o Senhor determinou, e que eles, Senhor Jesus, se movimentem exatamente como o Senhor ordenou para hoje, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a palavra do nosso Pai no livro de deixa eu só abrir aqui direitinho. João capítulo 12, versículo 27. Não, vou chamar as crianças. Enquanto você abre, as crianças vêm. Ou pelos corredores, aqui ou lá. Não passa no meio, porque não dá para passar pelo meio, tá bom? Por causa do pedestal ali do... Meu Deus, quanta crianças. Opa! Olha, vem mais para cá, para filmar lá. Olha quanta criança linda e maravilhosa. Bom, tem alguns que não são mais nem criança, né? Juvenis, vamos chamá-los de juvenis. Espera aí que vai chegar mais gente. Tio, só um minutinho, tio. Olha o tio. O tio vai tirar foto. Vem. Olha, meu Deus do céu. Vem, pode ficar aí na frente. Aqui, olha lá pro tio, ó, o tio vai tirar foto, olha. Que lindo, meus amores, né?
as crianças e os juvenis. Querido Deus, abençoa, Senhor, a tua filha que vai ministrá-los hoje e que venha, Senhor, o entendimento daquilo que o Senhor tem preparado. Guarda-os, proteja-os, abre o entendimento deles. E que toda a atenção seja, Senhor, para a tua palavra, para aquilo que o Senhor tem determinado. Em nome de Jesus. E que a alegria do teu Espírito alcance o coração deles. Seja com eles. Se manifeste a eles. Se revele a eles. Em nome de Jesus. Quem vai cuidar? A Bruna? É a Bruna? Então vai lá. Segue a professora Bruna. Muito bem. Muito bem. Muito bem. João capítulo 12, versículo 27 diz assim: Jesus dizendo: agora minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com este propósito e para esta hora. Amém? Pode se assentar, nós já oramos. Pode se assentar. Muito bem. Todos nós nascemos com um propósito. Todos nós. Você precisa descobrir qual é o propósito de Deus para a tua vida. E para isso você precisa buscar a presença de Deus. Estar na presença de Deus. Buscar nas Escrituras. Orar, falar com Ele. E Ele vai te revelar que você nasceu para um propósito. E dentro do propósito que Deus determinou para a tua vida, Ele vai manifestar o poder dEle, o ministério dEle, os seus dons e tudo que você precisa para viver nessa terra. Tudo que você precisa está dentro do propósito. Todas as bênçãos que você precisa está dentro desse propósito. Todas as vitórias, os milagres, as portas abertas, o entendimento, as revelações celestiais, a manifestação de Deus, tudo está dentro do propósito de Deus para a tua vida. A prosperidade e tudo mais está ligado ali, está relacionado ali. Então quando olha para mim, por favor. Ninguém mexe agora em celular ou conversa, porque eu tenho a palavra de Deus para você. Então veja, Deus tem algo preparado. E quando nós estamos fora do propósito de Deus, ou porque queremos estar fora, ou porque desconhecemos o propósito, nós passamos por algumas coisas que não precisaríamos passar. Sofremos algumas coisas que não deveríamos sofrer. É claro que dentro do propósito também há um processo. Há um processo. Às vezes passamos dificuldades, dores, mas se estivermos dentro do propósito, nós vamos passar por isso e não ficar nisso. Agora, fora do propósito, nós vamos sofrer coisas que não precisaríamos sofrer. Você está compreendendo? Então, eu preciso descobrir o propósito de Deus para a minha vida. E exercer o propósito, fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Alguns chamam de missão, outros chamam de chamado, mas hoje eu vou falar sobre propósito. E Jesus está falando do propósito dele. O propósito dele. Qual foi o propósito de Jesus? Qual foi o propósito do Deus Pai Todo-Poderoso sobre a vida de Jesus e para a vida de Jesus? Jesus não veio passear na terra para, olha que bonitinho a humanidade. Ele veio para salvar a humanidade. Então o propósito de Deus para Jesus passa pela salvação da humanidade. Deus salvando a humanidade. Presta atenção aqui, as professoras estão se organizando aí. Presta atenção aqui. Deus simplesmente, Deus Pai Todo-Poderoso, na vida de Jesus, o propósito era a salvação da humanidade. Mas para a salvação da humanidade, Jesus tinha que obedecer o propósito. Tinha que cumprir o propósito. Por isso que ele fala aqui: eu vou falar, Pai, me livra disso aí, que eu vou passar. Não, porque foi para esse propósito que eu nasci.
Foi para essa hora que eu vim. Então Jesus está dizendo qual era o propósito. Mas dentro do propósito ele tinha que cumprir algumas coisas, ser obediente a algumas coisas, ensinar algumas coisas e passar por algumas coisas. Então vamos ver, entender o que Jesus viveu. Nós encontramos dentro das Escrituras profecias acerca do Messias, do Salvador. Então nós encontramos desde Gênesis a Malaquias profecias acerca do Messias, antes dele vir, através de Maria, concebida pelo Espírito Santo. Então eu quero falar algumas coisas para dar uma introdução acerca do que nós vamos aprender um pouquinho mais. Então a palavra de Deus diz que ele nasceria de uma virgem. Abra comigo Isaías capítulo 7. Isaías 7. Isaías capítulo 7, versículo 14. Diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus cumpriu isso ou não? Será? Será que ele cumpriu? Abra comigo Zacarias. Vamos ver mais uma profecia aqui a respeito do Senhor Jesus. Zacarias capítulo 12, versículo 10, diz assim a palavra do nosso Pai: mas derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo seu único filho, estarão em amargura por ele, como aquele que está em amargura pelo seu primogênito, que está falando da morte de Jesus. Mas Jesus cumpriu. Mateus 1,18. Vamos ver. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor, Gabriel, que é o anjo mensageiro, ele vem até Maria e ele traz uma mensagem. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu no seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ou seja, antes do casamento em si, ela foi encontrada grávida pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Lucas que o anjo Gabriel aparece para ela e fala: agraciada, você vai conceber do Espírito Santo, e ele terá o nome de Emanuel, Deus conosco. Então Deus escolhe Maria, uma mulher santa, uma mulher obediente, temente a Deus. E nós ficamos imaginando Maria, uma mulher já com uma certa idade, mas Maria, segundo os estudiosos, tinha entre 13 a 16 anos. Você imagina uma moça dessa idade ter ali diante dela um anjo, diante dela aquela mensagem, sem estar casada, porque aqui o desposada, ela era prometida de José, e ela simplesmente aceita, ela simplesmente adora a Deus por aquela mensagem. Então Jesus cumpre e nasce através de Maria, concebida pelo Espírito Santo, uma moça
virgem, uma moça pura. Então Jesus cumpre. Jesus também nasce na cidade de Belém. E havia uma profecia. Vamos lá para a profecia. E depois o seu cumprimento. O livro de Miqueias. Meu Deus, onde está Miqueias? Meu Deus, está na Bíblia, será? Cadê o Miqueias? Vamos ver onde o Miqueias foi parar. O livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim a palavra do nosso Pai: mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequena entre milhares de Judá, de ti sairá aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Essa tem outras profecias, mas eu vou me ater a poucas referências por causa daquilo que nós vamos ouvir ainda hoje. Então a palavra de Deus diz que José casou com Maria, ela grávida, porque Deus falou que ele tinha que casar. Gabriel foi lá também, o anjo Gabriel, e só que houve um censo. E esse censo, cada um precisava voltar para a sua cidade natal, e José era de Belém, Maria também. E lá, quando chegam lá, houve o nascimento de Jesus. Então Jesus nasce em Belém. A palavra Belém é Betlehem no hebraico, que significa casa do pão. A palavra de Deus diz que Jesus fala em João: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vamos abrir? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Abra comigo aí João, capítulo 6, versículo 51. É mais uma palavra com entendimento do porquê que Jesus nasce em Belém. Nós vamos ainda ver mais alguma referência. Por que Jesus nasceu lá? Por que ele nasceu em Jerusalém? Mas as profecias diziam que o Messias nasceria lá. E tem um motivo. Tudo dentro das Escrituras tem um motivo. Jesus diz assim em João 6,51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é minha carne, o qual eu darei pela vida do mundo. O pão vivo que desceu do céu. Se alimentar de Jesus, que ele fala da minha carne, como também ele fala: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vez comigo. É claro que não vamos comer a carne, nem beber o sangue. Ele está falando de uma maneira, ele está colocando uma metáfora, dizendo a importância de se alimentar dos ensinamentos dele, de viver de acordo com os seus ensinamentos. Ser discípulo de Jesus é seguir os ensinamentos dele. Não dá para tirar nem A nem B daquilo que ele ensinou. Esses são chamados discípulos de Jesus. Também Jesus é chamado de pão sem fermento. O pão sem fermento é o pão sem pecado, que Pedro diz aqui em 1 Pedro, vamos lá, capítulo 2. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, vamos encontrar Pedro. Opa. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Diz assim a palavra do Pai: porque para isso sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não pecou, nem malícia se achou em sua boca, o qual, quando injuriado, não devolvia a injúria, quando sofria,
não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos curados, porque eres como ovelhas enxertadas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Então veja, nós entendemos que Jesus levou sobre si os nossos pecados, mas nele não havia pecado algum. Vamos lá, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Paulo, ele fala que Jesus era o pão sem fermento. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então nós precisamos entender que Jesus não tinha pecado, mas levou sobre si os nossos pecados. E Ele é este pão sem fermento, o pão sem pecado. Então Jesus nasce em Belém, a casa do pão, referindo-se que Ele é o pão vivo, que Ele é o pão sem fermento. E na casa do pão se produzia pão. Também Jesus nasceu em Belém por um outro propósito. Em Belém era o lugar em que havia muitas ovelhas. Lembra lá dos pastores que viram a estrela, que o anjo apareceu, os anjos dizendo, olha, nasceu, Salvador nasceu. E eles foram até a hospedaria, e Jesus estava justamente no aprisco. E o aprisco não é igual ao que nós vemos aqui, que tem um cercadinho branco, mas o aprisco era feito nas cavernas, porque lá em Israel há um inverno rigoroso, então eles faziam o aprisco nas cavernas. Até hoje ainda existem algumas coisas assim. Então Israel cai neve, é muito frio, então era ali que Jesus estava. Lembra que Jesus não nasceu em dia 25 de dezembro, porque dia 25 de dezembro Israel é frio, muito frio. Então essa peregrinação não se faz no frio, ou faz na primavera ou faz no outono. Nós sabemos quando Jesus morreu, mas não sabemos quando ele nasceu. Mas ele cumpre lá havia muita criação de ovelhas. E era de lá, da cidade de Belém, que eram separados os cordeiros para o sacrifício no templo. Então Jesus nasce exatamente no lugar aonde se criava, separava cordeiros para o sacrifício no templo. Quando João Batista olha para Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29. Ele está se referindo ao Cordeiro da Páscoa, ao Cordeiro que era sacrificado. O seu sangue era para a remissão dos pecados, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus, ele foi sacrificado de uma vez por todas, diz a palavra de Deus no livro de Hebreus. Ele foi sacrificado de uma vez por todas, não precisa mais sacrifício de animais, porque ele foi entregue como um cordeiro pascal, o cordeiro da Páscoa. Toda celebração das festas bíblicas, ela aponta para Jesus, e a Páscoa aponta para Jesus. E a Páscoa bíblica começou hoje ao pôr do sol. Hoje é dia 14 de Nissan. É o dia em que Jesus morreu. Você sabia disso? Virou o pôr do sol, já é um outro dia do calendário de Deus. E é exatamente nesse dia, amanhã às 9 horas, foi o horário que Jesus foi crucificado.
Você sabia disso? A Páscoa bíblica, Jesus cumpre tudo. E você sabe por que Jesus foi colocado numa manjedoura? Jesus foi colocado numa manjedoura porque lá naquele lugar, aonde havia o rebanho de ovelhas, aonde quando nascia uma ovelhinha macho, o pastor, ele olhava, via se ela estava sem defeitos, estava bonitinha, ele colocava aquela ovelhinha numa manjedoura, para que os animais do aprisco, quando ele colocava os animais no aprisco, os animais não machucassem aquela ovelha. E ele cuidava daquela ovelha por 1 ano, até que ela fosse levada para o templo, entregue aos sacerdotes, a Páscoa e outras festas bíblicas. Jesus não foi colocado numa manjedoura porque não tinha um bercinho ali. Ele não foi colocado numa manjedoura porque não havia um lugar na hospedaria, porque a cidade estava cheia. Jesus foi colocado numa manjedoura para cumprir todas as coisas a respeito dele. Ele não nasceu em Belém por acaso, porque a cidade de Belém é uma cidade linda e maravilhosa, mas para cumprir tudo que foi dito a respeito dele. O Cordeiro de Deus tinha que nascer aonde tinha ali a criação das ovelhas para ser levada no templo. Não era simplesmente rebanhos para comércio. Havia um propósito naquele lugar. E aquela ovelha macho que era separada, havia um propósito também para aquele bichinho. Mas Jesus cumpriu o propósito do Pai em sua vida. Tudo que foi profetizado a respeito do Messias cumpriu na vida de Jesus. Tudo. Então ele é colocado naquela manjedoura, também fazendo referência. Aqueles pastores que viram Jesus ali na manjedoura sabiam o que significava, porque eles eram os pastores que cuidavam das ovelhas que seriam sacrificadas no templo. Eles sabiam o significado de Jesus estar naquela manjedoura. Por isso eles adoraram a Jesus. Por isso eles ouviram a voz dos anjos que cantavam e que apontavam: hoje é nascido o Filho de Deus. E quando eles chegam lá, eles observam que aquele menino está numa manjedoura, aonde se colocava uma ovelha para ser sacrificada no templo, e o sangue ser derramado para o perdão daquele povo. Hoje Jesus não está mais na manjedoura. Jesus passa por todo o seu propósito. Ele cresce, ele começa a ministrar aos 30 anos, é batizado por João Batista, e ali ele é levado ao deserto. Nós não cantamos aqui do deserto. Ele é levado ao deserto, ele é tentado, ele vence a tentação, e ali ele começa a anunciar. João Batista disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus começa a falar: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E ele cumpre, e ele faz sinais, ele faz prodígios, ele faz maravilhas, ele cura leprosos, ele cura cego, surdo, mudo, liberta pessoas endemoniadas, e ele anuncia a vontade do Pai. Ele anuncia tudo aquilo que se dizia a respeito dele, em toda a sua trajetória. Eu estou citando algumas profecias, mas tem muitas
muitos, hoje não caberia aqui. Ele não caberia aqui. O Cordeiro de Deus, ele cumpre todas as coisas. O Cordeiro de Deus cumpre todas as coisas. Veja ainda a palavra do Senhor. Abra comigo. Em Mateus 21. Eu não vou ler todo, só vou falar a referência, tá bom? Para a gente poder prosseguir. Mateus 21. Quem assistiu a live sexta-feira? Ninguém? Meu Deus, ninguém assistiu? Opa! Eu falei sobre isso, então eu vou só comentar algumas coisas interessantes. Mateus 21 vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus. Eu vou só citar. Jesus está cumprindo aqui Zacarias capítulo 9, versículo 9, falando que o seu rei entrará montado num jumentinho. Ainda fala assim, filho de uma jumenta. E Jesus entra em Jerusalém, logo depois que ele ressuscitou Lázaro, bem na Páscoa, no dia 10 de Nissan, 4 dias antes da Páscoa, que foi sexta-feira. Sexta-feira? Quinta-feira, né? E veja que Deus, olha aqui para mim, Deus cumpre isso em Jesus. Jesus está cumprindo o Êxodo capítulo 12, em que o cordeiro que foi sacrificado no Egito para a primeira Páscoa, ele deveria ser trazido para dentro de casa no dia 10 do mês de Nissan, que é o mês do calendário de Deus, o calendário bíblico. E Jesus cumpre isso. E o povo começa a dizer assim, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu falei algo lá na live e agora eu quero completar, deixei para completar hoje. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Hosana significa assim, Senhor, salva-nos agora, salva-nos agora. Vamos lá? Essa é uma oração hebraica. Senhor, salva. Então eles estavam pedindo para Jesus salvá-los. Jesus salvá-los. Vamos lá? Hosana, salva-nos. Te imploramos, ou te imploro, salva-nos agora, tu que habitas nas maiores alturas. Aleluia. E Jesus estava entrando ali, o Cordeiro de Deus estava entrando em Jerusalém, e ele estava indo para a casa do Pai, porque ele subiu ao templo, e as pessoas estavam dizendo, salva-nos, te imploramos, salva-nos agora, ó Altíssimo, podemos falar assim, tu que está nas maiores alturas. Então Jesus, ele cumpre tudo, e eu quero dizer para você que Jesus cumpriu todo o propósito do Pai para ele. Isaías 53 fala que ele seria colocado no madeiro, o madeiro é a cruz. E Deuteronômio, Moisés fala sobre o madeiro. Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E Paulo repete em Gálatas capítulo 3, versículo 13: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus levou sobre si, não é o que diz Isaías? Jesus levou sobre si. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas feridas, as doenças, o mal. Ele levou sobre si. E ele cumpriu o propósito de Deus, e com o propósito de Deus, diz que o propósito de Deus passa pela cruz. Por isso
eu nasci, foi para essa hora. Por isso que quando Jesus está lá no Getsemane, e ele está orando e disse: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Você sabia que foi nessa noite, dia 14 de Nissan, que Jesus fez essa oração? Você imagina Jesus no Getsemane, pedindo para os apóstolos orar com ele, eles dormem. Mas não é dormir porque estavam com preguiça ou cansados. A opressão estava tão pesada que eles não suportaram. E Jesus disse: vocês não podem orar comigo nem mesmo uma hora. É quando ele ora a ponto de suar sangue. E os anjos vieram ali. Você sabe que foi nesta noite, há mais de 2000 anos, que Judas beijou o rosto de Jesus e o traiu? Hoje, essa noite. Você sabia que foi nesta noite que Jesus foi preso? Que Jesus passou pela casa de religiosos corruptos? Você sabe que foi nesta noite que Jesus foi levado e foi espancado, foi torturado durante a noite toda, cumprindo um propósito para salvar você, para salvar a sua família, para mudar a tua história, para transformar tudo em tua vida. Você sabe que foi esta noite que Jesus foi traído por Pedro? Você sabe que foi esta noite que os discípulos abandonaram a Jesus? Por medo? Você sabe que foi esta noite que Jesus levou bofetadas, que Jesus sofreu dores não só no seu corpo, mas da sua alma, vendo muitos do seu povo, do seu próprio povo, julgando ele de maneira errada, por causa da corrupção da religiosidade daquela época. Você sabe que também foi nesse dia que Jesus levou chicotadas dos romanos, e os chicotes dos romanos eram tão terríveis, porque o Império Romano era um império sanguinário, é um império terrível. Os chicotes feitos de couro, na sua ponta tinha pedaços de ossos e metais pontiagudos que quando batia na carne arrancava o couro. Você teve a oportunidade de assistir o filme Mel Gibson? Acredito que não chegou nem perto. Foi nesse dia que soldados romanos cuspiram em Jesus, que tiraram as suas vestes, que colocaram uma capa vermelha e uma coroa de espinhos nele. Foi nesse dia. E foi nesse dia que estava Pilatos, Jesus e Barrabás. Pilatos queria soltar Jesus, que a mulher dele disse: olha, não mexe com esse, que esse é santo, eu tive um sonho aí, não mexe com ele.
E ele tentou soltar Jesus, mas tudo tem um propósito. E Jesus estava no propósito, vivendo o propósito. Então eu vou lavar aqui minhas mãos. Caia sobre nós o sangue dele. E o que eu faço com ele? Crucificam, crucificam, crucificam. E foi nesse dia que Jesus caminhou com os cruz nas costas até o Gólgota, ou o Monte Caveira, porque o monte parece realmente uma caveira. Tem um jardim do túmulo, e aí dá para você ver você tem que andar um pouquinho mais adiante e dá para ver o monte ali. A gente não pode entrar lá, porque lá pertence aos muçulmanos. Fizeram um estacionamento embaixo e ali não pode ir lá. Mas dá para ver. Ali Jesus foi crucificado. Teve os seus pés, suas mãos crucificadas. No meio de 2 ladrões. Você não é o filho de Deus? Sai daí, rapaz. Isso foi às 9 horas da manhã. Sai daí. Quando foi 6 horas da tarde, Jesus disse: está consumado. Está pago. É isso que significa, está pago. Como se colocasse um selo. Hoje não tem um carimbo, e às vezes a pessoa põe na nota assim, escrito está pago, e assina. É mais ou menos isso que significa. Está pago. Em tuas mãos entrego o meu espírito, e Jesus morre. Ele cumpriu até ali o propósito, mas ainda mais, o propósito que Deus tem para Jesus ainda não se completou. Eu te explico. O céu escureceu, houve terremotos, o véu se rasgou no templo, que havia um véu onde ficava a Arca da Aliança, abriu de alto a baixo. Túmulos se abriram e muitas pessoas que eram tementes a Deus ressuscitaram. O soldado vai lá e fala assim: bom, eles tinham que quebrar as pernas para morrer logo, porque a morte de cruz foi morte de sufocamento. Você sabia disso? Porque eles tinham que levantar para poder respirar. Quebrando as pernas, não há como respirar. E Jesus morre, e o soldado coloca a lança aqui, cumprindo, e ele será transpassado. Sangue e água. Sangue. José de Arimateia pede o corpo e sepulta Jesus no seu sepulcro. O sepulcro de alguém que era rico. Um sepulcro que ninguém tinha entrado. Não havia sepultado ninguém. Ao terceiro dia, o anjo remove a pedra. E Jesus ressuscita. É esse Jesus que nós temos que lembrar. Não um Jesus morto, esquálido, magro, lá na cruz, largado lá, pelo contrário. Um Jesus vivo, como foi cantado. Ele ouve, ele fala, ele vê, ele estende a mão, ele se movimenta. Então a Páscoa é entender que Jesus cumpre todas as profecias a respeito dele. E eu tenho uma opção, aliás, 2 opções: crer ou não crer. Crer no que Jesus fez por mim ou não crer. Agora, quando eu busco Jesus, eu entendo qual é o propósito que Deus tem para mim e eu vou exercendo. Mas o propósito que Deus determinou para Jesus, Ele cumpriu em parte. Por quê?
Porque Jesus ainda voltará. Isso está no propósito de Deus. Isso está no propósito de Deus. Ele voltará para buscar aqueles que creem nele. E ainda há outro propósito. Aí são coisas do milênio e tudo mais. Tem o arrebatamento, tem o milênio. Então veja, tudo que você precisa passa por Jesus. Porque Ele morreu no teu lugar, morreu no meu lugar. E Ele quer mover sobre a minha e a tua vida. Então hoje é dia de lembrar o que aconteceu. E amanhã nós vamos celebrar a Páscoa bíblica, a Páscoa das Escrituras, do calendário da Bíblia. Então não falte. Por quê? Porque hoje o portal foi aberto. Todas as festas há um portal que é aberto. O portal da Páscoa fica aberto durante 8 dias, com um propósito, com um porquê. Então é tempo de vencer algo, como Jesus venceu. Ele venceu o quê? A morte. Ele venceu o mal. Ele venceu Satanás. A chave do inferno e da morte está nas mãos de Jesus. E Jesus traz para nós esse entendimento no dia de hoje. Então amanhã nós vamos celebrar. Amanhã começa também no pôr do sol o jejum do fermento. Nós devemos tirar todo o fermento. Tudo que foi fermentado ou que usa fermento. Aí a gente tem que, se é alguma coisa industrializada, tem que ler se tem fermento ou não. Então, eu quero que você se prepare, porque esse jejum traz à tona tudo que está fermentando a sua vida, inclusive pessoas. Então, esteja vigilante no falar, no pensar, no agir. Cuidado. Guarda, faça um jejum de boca também. É muito bom, né? É difícil, mas é bom. Faça um jejum do que você vê, do que você está assistindo, de pessoas que você está ouvindo. É importante buscar algo precioso do Senhor. Amanhã eu quero falar sobre isso. Nós vamos fazer a Santa Ceia também da Páscoa, como Jesus fez, como Jesus ensinou. É importante. E foi na Páscoa que Jesus nos ensinou o que hoje chamamos de Santa Ceia do Senhor. Foi na Páscoa. Então veja, se nós celebramos a Páscoa, que é a primeira festa profética, nós devemos observar todas as outras, porque elas falam de Jesus. Elas falam dele. Está dentro da palavra de Deus. Deus tem determinado algo precioso. Talvez você me pergunte, mas por que não celebramos a Páscoa no dia da Páscoa? Porque aquela Páscoa não é a Páscoa das Escrituras. Entende? É a Páscoa do calendário gregoriano. O calendário gregoriano é o calendário da Igreja Católica Apostólica Romana. Então nós temos que observar o calendário de Deus, para que a gente celebre de acordo com as Escrituras. Tá bom? Fique de pé no seu lugar. Eu tenho algo para ministrar ao seu coração. Algo para liberar sobre a tua vida. Eu quero pedir a você, venha nesses dias. Venha. Amanhã, quarta-feira, venha, participe. Porque eu preciso liberar o que nós recebemos nesses dias lá, que foi algo precioso. Consegue falar um pouquinho, pastor Edson? Amanhã você fala mais? Só uma introdução? Então vem. Ele vai dar... Pode sentar então um pouquinho. Pastor Edson vai dar uma introdução. Aleluia, glória a Deus. Irmãos,
nós saímos para ir até lá em Santa Maria, porque há um propósito que Deus nos colocou no nosso coração, para que nós estivéssemos indo para lá. A pastora Cristiana já tem ido todos os anos, a minha esposa também tem acompanhado ela, em alguns momentos, período que ela foi. Mas eu falo para você a respeito do que Deus moveu sobre a minha vida, naquele lugar. Eu já tinha ido 2 vezes para lá. Sei que a primeira vez que eu fui para lá, a gente foi porque é um lugar diferente, é para frente de Porto Alegre, nunca conhecia aquele lugar. Então a primeira vez que eu fui, foi assim, um motivo assim, mais para conhecer o lugar. A gente vai para dar para um descanso, alguma coisa assim. Você vai para procurar sim o propósito, que era você estar em comunhão com Deus. A segunda vez que eu fui, a gente participou de todo o evento que teve lá, né? Mas faltou algo para a minha vida que nós não chegamos a concluir, que foi ficar um período até quando nós ficamos agora, nós saímos de lá quarta-feira, que termina no domingo, lá a administração do evento, né? E nós ficamos até quarta-feira. Mas essa ida minha agora, eu já sabia de que a maneira que eu fosse levado para lá, não tinha mais expectativa do lugar, não tinha mais expectativa de passeio, se fosse acontecer. Eu sabia que era algo que Deus estava me direcionando para aquele lugar, porque Deus tinha algo para mover sobre a minha vida, e de cada um que foi, de todo mundo que estava naquele lugar. Então foi algo assim, para a minha vida foi algo sobrenatural que aconteceu naquele lugar. Porque a gente sabe que quando a gente vai atrás da unção, do mover do Espírito Santo, você sabe que é um mover, algo sobrenatural que acontece na nossa vida. É algo que você nunca sentiu, você precisa ser movido pelo poder do Espírito Santo, algo assim muito forte. Algo no propósito que Deus quer trabalhar na nossa vida, porque é onde que o propósito de Deus vai se cumprindo sobre nossas vidas, quando o poder do Espírito Santo vai se manifestando em nossa vida. E eu não sei se vocês lembram, no domingo passado, que nós estávamos aqui, quase no final do culto, a pastora trouxe uma palavra para mim, de uma revelação que ela trouxe para mim, que ela tinha me visto, uma tocha de fogo muito grande na minha vida aqui neste lugar. Tanto é que foi filmado isso aí. E eu tomei posse disso aí na minha vida, porque eu já senti essa unção poderosa da presença do Espírito Santo, porque, gente, é tão diferente, vocês não podem imaginar isso aí. É algo impactante que você fica tomado, sabe, pelo poder de Deus, assim, que é algo poderoso. Quem já sentiu isso sabe como que é isso aí. Não é só simplesmente, sabe, uma questão de emoção, não é simplesmente só uma questão, sabe, de algo, veio algo, não, é algo muito forte isso aí. É a própria presença de Deus na nossa vida, dentro de nós. E quando eu estava nesse propósito, quando a gente acabou o período lá que nós estávamos lá na convenção, aí nós fomos para o monte, que é onde é algo mais reservado, algo de mais intimidade com Deus naquele lugar. Porque você vai lá, o teu tempo não é para você ficar olhando, conversando, não. O teu tempo é para você estar lá com Deus. O mover do poder de Deus se move quando você está, sabe, buscando cada vez mais a sua presença. E nós estávamos lá, e nós tivemos como é importante você chegar próximo de alguém que está tomado pelo poder do Espírito Santo, que anda totalmente com o poder do Espírito Santo na vida. O apóstolo que estava junto com nós, ele é um profeta de Deus, é um homem ungido,
que nós podemos ver, sabe, através da vida daquele homem, o poder de Deus sendo manifestado assim, sabe, assim, naturalmente, assim, aos olhos dele, mas sabe, as pessoas sendo impactadas de uma maneira poderosa. E nós tivemos essa oportunidade de chegar próximo dele, pertinho dele, de sentar na mesa junto com ele, compartilhar um café da manhã junto com ele. E também participar de um culto uma noite antes, só com o pessoal, um grupo de pessoal como nós estamos aqui, ó. Talvez um grupo um pouquinho maior que esse daqui. Era diferente do que você estar naquela convenção que tinha lá 2.000 pessoas, suponhamos assim. Você estava assim, sabe, próximo do Pai, entendeu? Então, aquele momento você estava ali porque ele estava ministrando a palavra, ministrando, sabe, algo assim poderoso de Deus. E aquilo, sabe, foi chamando a nossa atenção, sabe, foi atraindo a presença, sabe, o Espírito Santo foi atraindo a nós para se prender a palavra de Deus que estava sendo ministrada naquele momento. E quando houve algo que foi ministrado ali, aí houve uma liberdade dele, trouxe a palavra, aí ele começou a ministrar de uma maneira assim muito natural, como ele ministra a unção sobre a igreja, e todo mundo já foi querendo beber daquela água maravilhosa, daquele rio que transbordava naquele lugar, que era a presença do Espírito Santo. As pessoas foram sendo impactadas, e nós estávamos ali, não podia deixar de beber dessa água, dessa presença do Espírito Santo. E aí nós fomos até a frente para chegar próximo do apóstolo, e mediante que nós chegamos perto, ele nos apresentou, a pastora Cristiane nos apresentou junto com a minha esposa, e ele já tocou em nós, e também, quando viu, nós estava tudo já sendo tomados pelo poder do Espírito Santo. Eu caí ali, eu imaginava que eu tinha ficado, sei lá, uns 10 minutos caído ali. Quando eu vi que seguraram, sei lá, quando eu vi que estava deitado no chão lá, quando eu acordei. Mas falaram que era quase uma hora, já estava deitado ali. Eu falei, quase uma hora, você ficou deitado. Eles estavam até preocupados, porque não voltava mais. E é uma coisa interessante, irmãos, que quando a pastora revelou aqui, eu senti um fogo muito grande que veio sobre o meu rosto. As minhas orelhas, quem já recebeu essa unção, sabe como é que é o fogo da saída. É diferente. Não é o fogo do corpo, que meu corpo está quente. Não, é algo que você sabe que é uma unção que está ali. E vi que tomou conta. Eu senti essa presença assim, desse poder. Gente, é tão maravilhoso, gente, tão maravilhoso, gente, que é algo que, sabe, é impactante isso daí. E uma coisa que eu vejo assim, que quando nós estávamos no monte, o apóstolo, antes de nós ir para o monte e começar a orar, ele falou algo que eu meditei muito nisso, que nós que estamos aqui hoje, eu falo para você, ele falou sobre o tempo nosso, o tempo no passado, e o tempo no futuro, e o tempo presente que nós estamos vivendo. E algo que ministrou muito forte no meu coração, quando ele falou no tempo do passado. Gente, como é precioso o tempo que Deus determinou para que nós estivéssemos aqui, como a pastora pregou hoje sobre o propósito de Deus, para que você veio a esse tempo, neste lugar. Por que você foi levantado nessa geração aqui agora? E nós nascemos nessa geração, e nós tivemos tempos do nosso passado que não buscamos a Deus e não andamos com o propósito de Deus em nossa vida. Vivemos um período de juventude, vivemos um período de jovem, andando, às vezes, esse tempo muito distante de Deus. O propósito de Deus não estava assim, nem se iniciando e nem cumprindo na nossa vida. Não porque Deus não queria, porque nós rejeitamos daí.
Nós estávamos rejeitando o propósito de Deus na nossa vida. Eu creio que se você parar um pouco para pensar e começar a olhar atrás agora do seu passado, e se você começar a querer viver logo quando você veio a esse tempo, um tempo que Deus tem um propósito na sua vida para começar um ministério na sua vida, o que você hoje poderia ter alcançado hoje com Deus na sua vida? Como que você estaria hoje? Como que será que seria o teu futuro com o propósito de Deus sendo cumprido na sua vida? Então eu comecei a pensar sobre isso na minha vida. E eu creio que esse tempo que aconteceu comigo naquele lugar, um tempo que eu fui pedir perdão, pedir por tempo que eu passei e não vivi os propósitos de Deus na minha vida. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde nas nossas vidas, para que Deus venha se cumprir. Amém? Então fica aí essa palavra para você. Busque o propósito, como a palavra de Deus, como a palavra foi pregada aqui nesta noite. Busque o propósito de Deus para a sua vida hoje. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. Hoje. E você viverá o futuro que você tem na sua vida com o propósito de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Deixa eu falar algumas coisas que o pastor não falou, mas eu acho importante falar. No domingo, Deus disse que tinha uma tocha de fogo que era para ele entrar dentro da tocha. Quem estava aqui domingo? Não agora que a pastora dele pregou, mas antes, aqui. Lá ele sentiu pegar fogo o rosto dele, as orelhas, e Deus falou: você vai ouvir minha voz. Foi isso, pastor? No alinhamento o apóstolo pregou, agora eu não vou lembrar o versículo, mas ele falava assim: vou incendiar os homens, vou tacar fogo no seu rosto. Depois eu vou achar o versículo e aí eu passo para vocês. E quando o pastor estava lá, recebeu a unção, e ele só não ficou mais tempo porque eu chamei ele de volta. Acho que ele falei, de volta, meu filho, ainda precisa de você aqui. E eu chamava e ele não voltava. O rosto dele pegou fogo, assim, vermelho, a orelha vermelha, e ele não voltava. O povo estava indo tudo embora e ele ficou lá. Ele só acordou porque eu insisti, chamando, e falei: senhor, traz ele de volta. Porque eu acredito que se deixasse, ele não estava dormindo não, tá? Ele estava arrebatado. Foi arrebatado. Nós ficamos tudo ali, Jesus, né? E as pessoas estavam indo embora, o apóstolo foi embora, a pastora Amara foi embora, um monte de gente foi embora, ficou ali algumas pessoas organizando o lugar, e ele não voltava. Então ele teve um arrebatamento, teve uma experiência profunda com Deus, mas porque ele também foi com um propósito para lá. Quando nós buscamos o propósito de Deus e também nos movemos com um propósito, Deus move. Assim, quando Deus me permitir para lá, eu vou com um propósito, buscar algo não só para mim, para minha família, mas para você, para a igreja. Lá eu também recebi uma unção muito forte, tanto nos 2 dias do alinhamento, como nos 2 dias lá no monte. Então nós tivemos a oportunidade de viver algo precioso do Senhor naquele lugar. Eu gostaria muito de levar todos vocês lá, porque é algo que transborda, porque ali tem oração há 37 anos, 24/7, chamado de Tabernáculo de Davi. Ou seja, 24 horas, 7 dias da semana, 37 anos, ininterrupto. É isso que nós queremos implantar aqui. Eu já estou tentando implantar aqui já tem um tempo, mas eu preciso de você, orando, buscando, clamando a presença de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar, põe a mão no teu coração e diga. É importante você falar
falar audivelmente. Não precisa gritar, mas falar audivelmente. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Senhor, me revele qual é o teu propósito para a minha vida, porque eu já entendi qual foi o teu propósito para me salvar. E nesse momento eu rejeito, renego, renuncio e desautorizo Satanás e seus demônios para agir sobre a minha vida e a minha casa. Eu ordeno, bata e retirada, amarrado, do maior ao menor, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Me cubra com o sangue do Cordeiro, porque eu creio que Jesus é o Cordeiro Pascal. Senhor, ajuste e blinde a minha armadura espiritual, assim como toda a minha família. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida e para a minha família, e abro as portas dos céus, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Enquanto os aniversariantes vão se preparando, as crianças também vão se preparando e vindo para cá, eu quero orar por você. Obrigada, Jesus, pela vida dos teus filhos e filhas. Peço que o Senhor venha agir sobre cada um, que o Senhor venha mover de maneira poderosa, graciosa, que haja, Senhor, um mover profético no coração de cada um, que o Senhor se revele a cada um e revele o seu propósito na vida deles, para eles, e o propósito que o Senhor determinou para cada um. Em nome de Jesus, move o céu e move a terra, move os teus anjos, ative os anjos de cada um aqui, para que a bênção do Senhor encontre lugar em nosso coração, e o teu poder de vida, de abundância, de poder, de milagre, de cura, seja manifesto sobre nós, em nós e através de nós. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero agradecer a pastora Daniele, que cuidou da igreja enquanto nós estávamos viajando. Quero agradecer também o diácono Ricardo Braga, que esteve aqui junto, que ministrava, e todos os demais amados que trabalharam e os queridos que vieram. Que Deus possa retribuir. Amanhã eu vou liberar essa unção para a vida de vocês, e especificamente, né, para eles, né, vou dar a primazia aos meus pais e a eles e a todos os demais irmãos. Então venha preparado, nós vamos cear e no final nós vamos liberar essa unção, mas eu vou liberar em parte, porque na quarta-feira eu quero liberar algo ainda mais, que a gente aprendeu. Nós vamos impartir a unção, né? Vou liberar, vou dividir com você o que nós recebemos lá. Então venha preparado, tá bom? Venha preparado. Amanhã um pouquinho e quarta-feira 100%. Vem aqui todos os aniversariantes do mês, os amados aniversariantes. A princesa. Cadê o Arthurzinho? O Arthurzinho vai fazer aniversário. Vamos cantar parabéns? Ó, dona Mercedes, vai cantar Mercedes. Vem, dona Mercedes. Tem mais alguém que faz aniversário esse mês? Mais alguém? Nós vamos cantar parabéns. Amém. Vamos lá?
tua graça, a tua vitória, que o Senhor possa mover de maneira extraordinária e que eles vejam sempre o Senhor guardando, cuidando e liberando o seu melhor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor. Derrama a tua palavra hoje e sempre. Amém. Vem, Raquel. A Raquel vai abençoar vocês. Aleluia. Pode bater palma. Quero agradecer o Júlio e a Raquel, que eles que têm abençoado, organizado, né, e trazido tudo. Obrigada, Raquel, Júlio, que Deus retribua. Obrigado. Vou me despedir de você que está assistindo, porque nós vamos celebrar o aniversário. Nós vamos agora comer. Você não veio, tinha que ter vindo. Da próxima vez você vem, tá bom? Deus abençoe você, fica na graça, na bênção, no poder, que é o nome de Jesus. Shalom.